Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Eu sou o Pai Caetano de Oxóssi, do terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz. Vamos falar hoje sobre a Páscoa, o dia de Omolu. Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Mestre Jesus, sobre como o dia de hoje é o dia pesado nesta comemoração pascual. Mas vamos trazer a promessa, a esperança, a certeza da vida pela figura do Mestre Omolu. Axé, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um saravá muito fraterno. A live é um momento em que nós possamos estar juntos, partilhando da mesma ideia, do mesmo amor a Deus, e de como amarmos Deus, temos que amar também todas as outras formas de vida. Pega uma aguinha, pega a pipoca. Hoje é dia da pipoca, hein? Pega a pipoca, porque nesse momento das lives dessa semana pascual, a gente quer estar em comunhão, uma comunhão eucarística, uma comunhão pascual. Então que a gente possa comer, tomar um chazinho, um suco, um refresco, de caju de preferência, mas fique à vontade para ser de limão, de laranja, de uva, para que a gente possa hoje celebrar mais um dia do renascimento, do nosso despertar de consciências, para que a gente possa ajudar esta humanidade, partindo de nós e de todos os que nos rodeiam, para um novo momento. Cada uma de vocês traz um alívio à minha alma, uma luz para o meu coração, porque nos permite compartilhar. Quando a gente compartilha algo, especialmente quando é alguma coisa voltado para a fé, para o amor ao próximo, quando nós encontramos tantas almas que fazem esta partilha, isso nos engrandece, nos fortalece, nos dá esperança. Por isso, só de pensar que vocês estariam aqui comigo nesta sexta-feira, um feriado, juntos para falarmos de Deus, falarmos de Jesus, me trouxe muita vontade de estar bem, de ficar bem. Então eu sou muito grato à caridade que cada um e cada uma de vocês fez a mim. Que Deus possa retribuir e que Jesus possa os iluminar. Vamos falar sobre o Omolu, sobre o Baluaê, sem dúvida nenhuma, é muito importante isso, né? Mas antes nós temos que cravar um entendimento sobre o dia de hoje. O dia de hoje é um dia cercado de símbolos, cercados de informações extremamente importantes. Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, é o dia em que Jesus é entregue aos judeus e aos romanos para o seu julgamento. O momento em que ele é então entregue na traição por Judas, que com um beijo sela a sua delação, né? E Jesus então é de forma cruel julgado, de forma equivocada, né? Um julgamento absolutamente injusto, como todos nós sabemos, e então ele é humilhado e depois assassinado na cruz. Eu sempre, quando eu era muito mais jovem do que jovem estou, eu sempre me questionei isso, eu ficava meio bravo. Vou contar para vocês uma historinha. Esse período era um período em que as televisões, só tinha televisão aberta, né? Não posso falar muito, né? Por causa da idade, né? Televisão aberta, o que eu vou falar? Vou fazer o quê? Falava televisão aberta, só passava desenho, filminho da história e Jesus morrendo, Jesus morrendo, Jesus morrendo. Eu falava, pelo amor de Deus, né? Vai comemorar uma coisa tão triste dessa? Eu não compreendia a magnitude do símbolo da morte. A morte para mim era algo que deveria ser corrida dela, eu tinha que correr dela. Ver Jesus com aquela cruz, né? Como é que chama a cruz? Aquela coroa de espinhos saindo sangue no rosto. Eu falava aquilo, que é isso? Que maldade danada. As pessoas tampavam o rosto de Jesus, batiam nele e falavam assim, você não é o profeta? Quem está batendo? Sou eu ou é o outro? E davam risada. Eu achava um negócio desse e falava assim, que tipo de entretenimento é esse? Né? Eu não gosto disso aí não. E por muito tempo eu resistia a olhar de frente Sexta-feira, a Paixão de Cristo. Eu não gostava, né? Preciso confessar. E por essa resistência a esta dor, este calvário, por muito tempo eu não compreendi alguns dos sinais. E foi muito recentemente, entre aspas, muito recentemente, uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando eu fui feito Pai de Santo, na minha consagração, etc., eu comecei a enxergar a Páscoa com outros olhos, porque me foi pedido pelo Pai Tobias e por outras entidades para que eu compreendesse a Páscoa. E desde lá eu tenho
trabalhado nisso. Certamente nos últimos anos isso foi muito mais grave, no sentido de aprender muito mais, mas eu tinha resistência. Mas ele é cercado de símbolos. E nossa mente, ela precisa de símbolos. É engraçado, né? Porque nós relutamos e falamos um monte de coisa, mas a simbologia, ela é tão forte que ela atravessa gerações, ela permeia culturas e ela faz com que o absolutamente inexplicável se torne entendido por um símbolo. Você já percebeu isso? A cruz, por exemplo, né? Tão explorada, filme de terror, o vampiro vai de retro, o vampiro corre, foge. A cruz por si só, que é um símbolo muito mais antigo do que a presença da encarnação última de Jesus Cristo, ela é cercada de simbologia há milhares de anos. E como ela, imediatamente nós enxergamos nela algum tipo de religiosidade. E aí eu poderia continuar falando sobre vários símbolos, mas hoje nós não podemos nos perder, né? Mas alguns símbolos de Jesus fazem com que a gente compreenda, tanto tempo depois, o que ele quis dizer, o que ele quis mostrar, e mais do que isso, coisas que na época as pessoas não podiam entender. O símbolo, ele é tão cercado de mistérios e conhecimento que a gente vai passar muito tempo ainda desvendando algumas metáforas, alguns significados ocultos na mão de Jesus, no gesto, em uma parábola, em uma forma que ele cria uma metáfora, uma hipérbole, né, as figuras de linguagem que Jesus usava. Isto faz com toda a diferença, porque demonstra a sabedoria e a profundidade da inteligência espiritual de Jesus, que sabedor, que não poderia revelar tudo ao mesmo tempo, né, e ele fala isso aos apóstolos algumas vezes. Tem uma vez, se eu não me engano, é a parábola da boa semeadura, em que ele fala e depois ele chama os apóstolos e os discípulos mais perto e explica a parábola. E então, se eu não me engano, Pedro pergunta para ele: mas mestre, por que não fala diretamente as lições? Jesus olha e fala: se eu falar diretamente, poucos entenderão, e muitos jamais a seguirão. Nas parábolas, o inconsciente, ele não fala com essa palavra, né? O inconsciente estará semeado da boa nova. E aí, isso faz toda a diferença. Por isso que eu sou tão encantado com os oriquis, que são as palavras, os conjuros, as músicas, a tradição oral da África, especialmente a África sudanesa. A forma com que esses nossos ancestrais passam de um para o outro os saberes, vão atravessando gerações e o tempo. É muito mais fácil fixar uma história contada, por exemplo, a parábola dos talentos, do que me explicar sobre como devemos servir a Deus e investir o que Deus nos deu. Mas a parábola dos talentos, ela pode passar de uma cultura para outra, de uma geração para outra e continuar atualizada. Quando nós falamos diretamente, nós perdemos. Nós explicamos para o momento atual, mas dificilmente algum de nós vai conseguir reproduzir a mesma fala. Agora, uma historinha que conta como Jesus contou tantas, como os oriquis e tans contam, ele é fabuloso, ele atravessa o tempo. Por isso Jesus tem algumas coisas que nós precisamos, no dia de hoje, antes de entrarmos em Omolu, compreender. Porque sexta-feira, então, é um dia extremamente importante na tradição e na liturgia de todos os povos que de alguma forma bebem do cristianismo como fonte de saber, como é o caso da nossa amada Umbanda. Jesus, por exemplo, né, diz que vai preparar a ceia pascual e ele está em uma outra cidade, ele não chegou ainda aonde os apóstolos e discípulos estavam, e ele então fala: procurem uma pessoa que está com uma bacia da água na cabeça. Quando vocês chegarem em Jerusalém, vão ver um homem com uma bacia de água na cabeça, sigam-o. E aonde ele entrar, entrem e perguntem: o mestre perguntou aonde faremos a ceia da Páscoa. Lá encontrarão um salão preparado com almofadas e tudo pronto, e será lá a nossa celebração.
Primeiro, ele fez uma premonição, né? Então ele já imaginou o que ia acontecer no dia seguinte. Mas isso não é o importante nessa... entendermos o significado de portar a água. O homem que tinha água na cabeça. A água é a fonte da vida. A água é por onde se cria o batismo, por onde Jesus foi compreendido através do batismo de São João Batista. Ele foi revelado como aquele que traria a vontade de Deus na terra. A água sobre a cabeça. A pessoa que carrega a água sobre a cabeça, o sentido daquela que carrega a vida, que apontará ao caminho da vida. Então eles chegam naquele lugar, está preparado, no segundo andar daquele pequeno sobrado, um salão onde poderia acomodar a todos. Jesus chega e fala: esta será a minha última ceia com vocês, antes da chegada do reino de Deus. Ele pega o vinho, que é um vinho sem fermentação, o pão sem fermentação, porque é a tradição judaica. Ele partilha o pão e fala: aquele que comer deste pão está comendo minha vida. Esta é parte de mim. Eu entrego a vocês a minha vida. É muito forte essa palavra e ela antevê a proposta do sacrifício, como nós falamos em Oxóssi, né? Nós falamos de Oxóssi, da ideia do sacrifício, eu me sacrifico para que a coletividade tenha o que comer. Jesus, ao fazer isso, ele cria um símbolo tão poderoso que é: vamos partilhar o que é nosso. Pega um pedaço, pega um pedaço. Todos vão beber da mesma taça. Hoje não pode fazer isso, né? Partilhar copo, talheres, a gente não deve fazer. Né? Enquanto a pandemia perdurar, assim que a vacina chegar, a gente pode partilhar. Então eu vou lá e partilho. Esta ideia de todos pegarem do mesma taça, e ele fala que essa é a nova aliança, né? E do mesmo pão, significa: vamos partilhar, comungar a vida. Eu entrego a minha vida. Aí você pega a minha vida, come um pouco da minha vida. Agora a minha vida e a sua estão no pão. Agora você entrega para o outro. Então aquela outra está com a minha vida e a sua. E assim todos vão pegar. Então nós todos estaremos partilhando, não só a minha, diz Jesus, mas a de vocês. Então todos nós estamos entregando entre nós o processo da vida. Só que isso não foi só na última ceia, antes da entrega dele aos soldados romanos e aos anciãos judeus, mas ele faz isso lá atrás, muito tempo atrás, se não me engano 2 anos antes, ou 3 anos antes, quando ele faz o anúncio da paixão. Ainda logo depois que tenha ajudado a curar a mãe de Pedro, Jesus chama todos os discípulos e diante da multidão ele anuncia que ele seria morto. Ele fala assim: o Filho do Homem será entregue ao homem e padecerá, mas reviverá ou renascerá no 3º dia. Então o primeiro anúncio, lá atrás, muito tempo antes, ninguém entendeu o que estava falando. O que esse homem está falando? Né? O que esse tal de Jesus está falando aqui nesse meio? Ninguém entendeu. Eles só foram entender depois, quando de fato aconteceu. Né? Mas é interessante, assim, ó, só para vocês, quem quiser, o primeiro anúncio está em vários livros, né? Lucas, capítulo 9, 23, Marcos 8, 34, Mateus 16, 24, tá? Mas eu quero ler só um pedacinho só para vocês entenderem. Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue sua cruz e me siga. Então ele anunciou o primeiro dia, a primeira vez que ele vai anunciar a paixão dele, ele vai falar assim: se alguém quiser vir após, me seguir após mim, ou seja, depois que eu me for, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Essa frase é tudo o que a Páscoa nos ensina. É tudo. Se a gente não entender essa frase, e ela foi dita 3 anos antes, 2 anos antes, me perdoem eu não saber a exatidão da linha temporal, mas Jesus, ao anunciar que ele seria assassinado, ele fala isso. Se alguém quiser me seguir após mim, ou seja, depois que eu morrer, somos nós, né? Eu, você, todo mundo, deve negar a si mesmo, carregar a sua cruz e então me seguir. É a superação do ego. É tudo que nós falamos insistentemente, que os pretos velhos nos ensinam, que os caboclos nos mostram. Negar a si mesmo significa: eu não valho mais do que você, nós todos só valemos juntos.
Por que é que eu tenho que furar a fila da vacina, por exemplo? Por que é que eu sou melhor do que você? Entendem? É um processo que nós não aprendemos ainda. E tem tudo a ver com o dia de hoje, na sexta-feira. E ele diz assim, ó, pois quem quiser salvar a própria vida, quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Esse aqui que eu estou lendo é Marcos capítulo 8, versículo 34 a 36. Tá bom? Tem Mateus 16, 24, Lucas 9, 23, que são muito parecidos um com o outro. Então assim, aquele que vai querer salvar a própria vida, a perderá. Ou seja, não é no sentido de morte literal, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação literal de todos os escritos sagrados, em especial da Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, né? Foi escrita há quase 2000 anos atrás. Quem quiser salvar a própria vida, ou seja, quem pensar em si mesmo, só ficar pensando em si, não, deixa eu tirar o meu, vou pegar o que é meu, tipo, o resto que se dane, antes tua mãe chorar do que a minha mãe chorar. Esses ditados, né, a lei de Gerson, etc. Ela mostra assim, quem se preocupar mais com si do que com o mundo, perderá a própria vida, ou seja, a vida é a essência, né, perde a essência. Aquele, então, que perder a vida, ou seja, não me importo de entregar o meu tempo, o meu amor, a minha energia para a humanidade, para a natureza, para o povo da terra, esse será salvo, ou seja, ele entendeu a essência e se tornará como Jesus. E ele segue numa frase que eu gosto muito, que é assim, de fato, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se destrói a própria vida? Que é o caminho do egoísta, do orgulhoso, né? É o caminho que nós, por uma situação muito idiota, me perdoem a sinceridade, estamos construindo ao longo dos últimos séculos, que é o acúmulo, o individualismo, a lei que vale pela competição, pela concorrência, eu tenho que passar a perna em você, se eu não passar, a meta, eu não quero ajudar você, eu quero que você se exploda, né, na empresa. A violência um contra o outro. Jesus disse há 2000 anos atrás, gente. O que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perdeu a essência? A essência, a causa, é Deus, a causa primária de todas as coisas. Jesus diz isso no primeiro anúncio da paixão. Quando ele diz isso, 2, 3 anos antes da morte dele, ele está dizendo assim, percebam que tudo é uma compreensão da comunhão. Eu vou passar aqui 3 anos fazendo milagre, curando paralítico, curando cego, vou curar a mulher que tem hemorragia, vou tirar os demônios e os espíritos malignos de um monte de gente. Mas tudo isso é para vocês entenderem o que eu comecei a falar e o que eu vou falar no final. Olha como é um professor maravilhoso, né? Olha como Jesus é didático. Eu começo dizendo por que eu vim e vou mostrar durante toda a minha vida que só o que importa é a solidariedade, é o caminho da paz. E então ele encerra a sua estada na terra como carne no caminho que é o Pessaca, que é a Páscoa judaica. Ele escolhe, fez a vida dele o caminho e morre na última ceia do pão não fermentado, que é a ceia pascual. Ele anuncia 3 vezes isso. As 3 vezes ninguém entendeu. E entendemos hoje, 2000 anos atrás, será? Que a gente possa entender hoje, tá bom demais. Deus é o Senhor da oportunidade. Então a gente está aqui hoje, né, para celebrar isso. Agora vamos pensar então que hoje é um dia pesado, né? Pensa assim, acabamos de descobrir que entre os 12 apóstolos, as pessoas mais próximas de Jesus, teve um traidor. E traiu por quê? Uma bolsica de ouro. Peraí, isso não acontece mais hoje, né? Ninguém trai nada, ninguém trai por dinheiro, né? O dinheiro não faz nenhuma pessoa se perder na vida, coisa que só acontecia 2000 anos atrás. Nós todos somos Judas. Estamos lutando fervorosamente para deixarmos de sê-lo. Pelo menos eu posso garantir que estou lutando. Se eu conseguir, eu saberei daqui a muito tempo. Mas eu luto porque o dinheiro, a fama, o poder, a glória, qualquer coisa parecida com isso, se afastem de mim.
Eu quero ser como Bartolomeu. Sabe quem é Bartolomeu? Um dos apóstolos, mas quase ninguém ouve falar dele, né? Ele é bem sumidinho por aí. Eu quero ser um apóstolo, no sentido de seguir, entender, compreender e reproduzir o exemplo de Jesus Cristo, mas no anônimo, no silêncio, porque é assim que ele nos ensina. Todos os dias, todos os sábados, nós vamos ter o sábado da malhação, que é amanhã, né? Vamos malhar Judas. Nós tínhamos que compreender que nós somos Judas. O dia que nós falarmos assim, peraí, se tem que malhar alguém, tem que malhar eu mesmo, porque eu sou o Judas. Eu não entendi o que Jesus quis dizer. Eu continuo reproduzindo a traição. Eu continuo enganando os outros com mentira, com soberbia, com egoísmo, com individualismo, por dinheiro. Quantas coisas você se corrompeu por dinheiro? Você não precisa me confessar. Confesse a si mesmo. Quantas vezes você mudou o caminho porque ia ser mais fácil ganhar o dinheiro? E é difícil, porque muitas vezes está faltando. Não é nem pelo luxo. Mas ainda assim, a gente tem que negar a própria vida para que a vida comunitária sobreviva. Essa frase de Jesus é: o que adianta você achar que sozinho vai se salvar se todos ao teu lado morrerem? É como se nós estivéssemos num barco. Coloca neste barco todas as pessoas que você ama. Mas ama de verdade, né? Se tem filho, põe o teu filho lá. Se você ama o teu filho, vocês não amam, não tem problema. Põe aquele companheiro, aquela companheira, o seu pai, sua mãe, seu tio, as pessoas que são importantes para você. Coloca lá. E aí acontece uma situação em que, se você pular, talvez você se salve. Você não vai poder ajudar ninguém. Você pula e vai embora? Ou você fala, não, peraí, vamos todos achar uma solução. Peraí, gente, mãe, pai, tio, irmão, filho, amigos, vamos lá. Vamos se salvar juntos. Todo mundo pegando uma canequinha aí. Ou pega lá o pote de Nescau e vamos tirar a água do barco, gente. Vamos lá. Não seria muito mais inteligente? Aí nós entendemos o complexo de Judas. Eu falo que nós temos o complexo de Judas. Ao criar uma nova patologia, nós temos o complexo de Judas. Não é verdade? Então, quando nós entendermos isso, a gente muda a nossa relação com a vida, muda a relação com o próximo e, obviamente, compreendemos o caminho pascual, ou Pessac de Jesus Cristo, que tanto nos orienta. A Edna diz que pede perdão a Jesus sempre por isso, por causa da questão da crucificação, né? Não precisa pedir perdão não, Edna. Fala assim, Jesus, obrigado. Obrigado. Eu vou te falar por quê. Nós devemos perdão? Nós somos parte? Sim, nós somos parte. Mas agora a gente está no momento de falar assim, Jesus, obrigado. Cara, você é demais, bicho. Você mostrou o eureka, como diriam os gregos. Eureka! Você mostrou o pulo do gato. Agora eu entendi o que o senhor quis dizer. Obrigado. Mesmo que tantas vezes eu errei, ainda assim o senhor me perdoou e me deu mais uma chance. Transforma o peso na oportunidade. E aí a gente vai para frente, Edna, tenho certeza absoluta. Hoje, por muitos e muitos anos, é um ano de pesar. Porque hoje a gente vai falar assim, gente, se Jesus foi traído, quem dirá eu? Né? Se a pessoa sabia que era Jesus e traiu ele, você imagina nós, né? Então toda vez que a gente tem uma ingratidão, uma situação em que a pessoa virou coxo, por exemplo, como nós falamos, né? A gente fica tão revoltado. Que bobagem, hein? Que bobagem. Então, hoje, porque esse dia da... Agora vamos parar um pouquinho, só para vocês entenderem. Hoje, 3.000 pessoas desencarnaram no nosso Brasil. De novo. Nós temos a maior média semanal, a maior média mensal, a maior média bimestral de toda a pandemia. Em março e fevereiro, morreu mais gente do que toda a história da pandemia no Reino Unido, no Brasil. De novembro para agora, são 130.000 mortes em 3 meses. Duro, né, gente? Duro. Mucuyu Exame, Maria Ângela, seja bem-vinda. Que a sua bênção seja a nossa bênção, mãe. Então hoje é um dia que a gente tem que falar assim, meu Deus, que tempos difíceis que estamos vivendo. Não é verdade?
Agora, voltamos para a sexta-feira da paixão, há 1900 e poucos anos, quando Jesus, de fato, foi crucificado. Vamos trazer e fazer uma semelhança, que é, lembra do caminho que algum traçava? Alguém já trilhou esse caminho, vamos seguir o caminho? Você imagina se você era apóstolo ou discípulo de Jesus, e de tudo que você sabia de Jesus, aquelas maravilhas que ele fez, não fez mal a uma flor, uma formiga, ao vento. E o cara foi julgado e morto. Você fala assim, meu, se ele é bom, foi julgado e morto, imagina eu que sou uma porcaria, né? Nós estamos tudo perdido. Você imagina a desesperança, a tristeza inconsolável, por exemplo. Eu não sei se eu daria conta, sendo muito franco para vocês, eu não dou conta hoje, 2000 anos depois. Você imagina, se eu tivesse do lado de Jesus? Então você imagina Pedro, Tiago, todos os apóstolos, os discípulos, Maria Madalena, Marta, Maria Salomé. Meu Deus, que pesar, né? Pensa bem. Vê lá aquele símbolo de luz, Filho de Deus unigênito, morto. Morto. É de pesar o coração, não é? Hoje também. Cada um que morre é Jesus morrendo de novo. Cada alma que morre, para mim, né, tirou a encarnação dela, eu olho Jesus. E foi eu aprendi isso com o pai Tobias de Guiné. Ele falou assim, sabe como é que a gente aprende a amar, filho? Eu falei, pai, eu gostaria muito. Ele falou assim, todos que você encontrar, pense que é Jesus. Você gosta de Jesus? Eu falei, eu amo Jesus. Então, todos que você encontrar, é Jesus. Eu já fiz isso pensando que todos eram minha mãe carnal. E assim, poderia, como várias pessoas, minha esposa, minha filha carnal, meus filhos de santo. Cada momento eu posso colocar uma figura, mas em geral eu coloco Jesus. Então cada um que desencarnou, o tio de uma filha nossa hoje desencarnou. É Jesus que desencarnou de novo. Quando eu entendo isso, eu penso que nós vivemos um tempo pesado. É um tempo em que parece que não tem esperança. Não é verdade? Quando vai acabar isso, pai Caetano? As entidades não falam nada, vai ter um refresco, uma melhora, nada disso? Todos vão nos perguntar. Então nós vivemos na pandemia como a sexta-feira da paixão. Prestem bem atenção. Só que Jesus anunciou a sexta-feira da paixão por 3 vezes, pelo menos, nos 3 anos que antecederam. A pandemia está anunciada pelos movimentos espíritas, pelos movimentos espiritualistas, universalistas, pelas entidades da Umbanda, pelo jogo do Oponifá em alguns candomblés. Haverá um tempo de profundo pesar na humanidade. Vocês passarão por uma tribulação medonha, danada. Quantas vezes nós não escutamos isso em 2017, 2018, 2016? Tinham lá, estamos chegando na transição planetária. Lembra dessa história? Quantas pessoas de várias religiões começaram a pipocar informações provindas de intuição, de que nós passaríamos por uma grande mudança do planeta Terra. Logicamente, ninguém podia imaginar que seria essa avalanche destruidora de tristeza. Mas é fato que também nós anunciamos. Então percebam que a gente pode chegar num paralelo e chegar até o dia de hoje. Podemos chegar até o dia de hoje. Hoje, estamos com desesperança? Estamos? Então, lembremos que o anúncio, né, os 3 anúncios da paixão, e portanto os anúncios que antecederam a pandemia da mesma forma por vários espíritos em várias religiões, diria, a tribulação será desesperadora, mas se nós compreendermos, o sol ressurgirá. Mas se nós compreendermos, o sol renascerá. Aquele que negar a sua própria vida, seguir o meu caminho e o evangelho, será salvo. Primeiro anúncio da paixão de Jesus em Lucas, Mateus e Marcos. Percebam como a história se repete. Lembra do caminho do ancestral, da nossa figura maravilhosa dos Yorubás, que mostram que na vida é cíclico? Nós estamos reproduzindo o tempo de forma diferente, obviamente, com personagens diferentes, talvez nem tão diferentes, mas com o objetivo de ascendermos, de despertarmos, de compreendermos o caminho da comunhão. Olha,
Como é didático Deus? Então hoje, tá difícil, né, Regina? Pode falar para mim. Eu tô achando difícil, não tá achando? Hein, Lu? Eu acho difícil. Edna, tá difícil? Amanhã, talvez vai ficar mais difícil ainda. Entretanto, se nós lembrarmos bem, Jesus gritou: eu renascerei, ressuscitarei no terceiro dia. Lembre sempre que quando fala-se de dia em Escritura Sagrada, podemos entender que pode ser momento, tempo. O mundo foi criado em 7 dias, no Gênesis. Não, são nos 7 momentos, por isso os orixás que regem, e aí a gente poderia continuar. Então, é o terceiro momento. Estamos no momento primeiro. O segundo momento, estamos passando. Vai chegar o terceiro momento, que ele renascerá. Como ele renascerá? Através de nós. A Edna está perguntando assim, pai, então Jesus Cristo é um pedacinho de nós? Ele disse isso, exatamente isso, Edna. Eu estou em Deus, Deus está em mim. Estejam todos comigo e sejamos um só em Deus. Quando ele diz isso, ele não está dizendo assim, gente, cada um de nós é um pedaço. Se nós nos unirmos, somos um. Enquanto a gente ficar separado, nós somos fração. 0,001, não é verdade? Por isso que Oxalá, no mito, no Itã, maravilhoso, Oxalá se fez em 1000 pedaços. Se espalhou no mundo inteiro. Exu tenta o tempo inteiro juntar Oxalá para que ele se torne um de novo, o pai da criação. E o Lorum fala, ainda não é tempo, mas chegará um dia em que ele estará pleno. Um Itã de milhares de anos. Nós vamos entender isso? Vamos unir os pedaços, cada um de nós, esse pedacinho de Oxalá, afastado, jogado no mundo. Vamos se juntar, Edna, e vamos ser um de novo. Que eu acho que é isso que a gente precisa. Nós começamos então o caminho, agora vou trazer de novo, hoje a live eu sei que ela vai ficar um pouquinho mais longa a pedido das entidades, tá bom? Não vai embora, fica comigo, por favor. Nós precisamos entender assim, ó. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Entendida essa questão da sexta-feira, que nós vamos depois amanhã sábado, nós vamos falar domingo, né? Amanhã tem live, domingo nós temos live também, tá? Todos os dias da Páscoa nós vamos fazer uma live para estarmos juntos. Amanhã e domingo às 8 horas da noite nós estaremos juntos com a fé em Deus, tá? Lives curtas amanhã e domingo, às 8 às 9 horas. É muito interessante, uma outra passagem antes de eu continuar, que eu estava vendo a minha anotação aqui, em que assim, logo depois que Jesus explica a comunhão, vocês estão escutando? Olha, Cauê, é o meu filho gritando aqui, ele conversa com a gente na live. Desculpe, é o meu cachorro, tá, gente? Viu? Logo após essa explicação da Eucaristia, do pão e do cálice de vinho, Jesus ele percebe um debate entre os apóstolos, que ficavam se perguntando quem era o maior entre eles. Quem era o maior? Quem era o maior? E ele fala assim, gente, vocês vão ficar discutindo quem é o maior entre vocês? Então ele toma a palavra e diz o seguinte, entre os governantes é comum ficarem disputando poder, mas entre vós, por que fazem isso? Entre vós, teria que ser ao contrário, de uma forma diferente. O maior dentre vós tem que ser como o mais jovem. O maior entre vós tem que ser como o mais jovem. Quem governa, seja alguém que esteja servindo. Quando Jesus fala isso, ele pergunta, aonde estou na mesa? Estou na cabeceira ou estou no meio? Todos olham e falam, o senhor está no meio. Pois eu estou servindo. Pois somente aquele que serve está cumprindo a vontade de meu Pai. Todas as vezes que eu percebo esta frase de Jesus, Jesus tinha acabado de partilhar o pão. Percebam como nós somos obtusos. Jesus tinha acabado de falar da comunhão, tinha dado pão, coisa mais linda. Se eu tivesse lá, eu tinha chorado, com certeza absoluta, você também, né?
Nossa Senhora, que poder de simplificar num pedaço de pão o que é a solidariedade e o amor. E logo depois a gente fica disputando para ver quem é o maior. Ah, pela santa mãe de Deus, que é isso? E aí Jesus dá uma... Aí ele dá mais um exemplo. Vai chegar um momento em que vocês vão ter que voltar lá no primeiro anúncio. Aquele que vier após mim deverá negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. No dia em que Jesus era entregue, hoje, né? Disputava o que era maior. Eles não entenderam o primeiro anúncio da paixão. Nós também não. Vamos entender hoje, se Deus quiser. Percebam como, quando Jesus explica que o Pedro vai negar ele 3 vezes, e Pedro fala, eu não, jamais. Que é isso? Se Pedro negou, nós também vamos negar, e já negamos tantas vezes. Mas Jesus quer dizer assim, não é porque vocês vão me negar e vão errar que eu vou deixar de amá-los. Eu amo vocês. Amo tanto que vocês nem perceberam que tudo que eu estou fazendo é para te mostrar que eu amo vocês. E isso tem muito a ver com todas as características oriquis e tans dos nossos amados movimentos divinos que chamamos de orixá. E é por isso que a Páscoa, eu estou tentando casar isso e sintetizar neste grande exemplo de amor ao próximo. Yansan não existe sem Ogum, que não existe sem Xangô, que não existe sem Oxóssi, que não existe sem Oxalá. Nenhum deles existe sozinhos. O orixá só tem significado se ele estiver na comunidade. O que adianta ter o rio de Oxum sem a margem de Ogum? O que adianta ter vento se não tem a terra de Omolu? O que adianta ter a morte se não tem a vida? O que adianta ter a vida se não tem a sabedoria? O que adianta ter sabedoria se não tem a luz? É a completude de Deus é que nos torna iluminados e não separados. E a Páscoa é, para mim, esta convergência, esta síntese de várias culturas, dos equinócios, dos movimentos solares, dos movimentos da terra, das religiões naturais e primitivas, das umbandas, dos candomblés, dos cristianismos, e a gente poderia continuar tantos e tantos, do Pesach, né, judaico. Antes de continuar, vou ler aqui a Keila dizendo assim, como você relatou, Pai Caetano, de fato havia esse anúncio da renovação na Terra. O propósito da pandemia é no sentido de repensarmos como seres humanos? Seria isso? Keila, eu acho que, em parte, sim, e eu ainda não posso te dizer, porque eu também não sei, né? Mas o que eu tenho entendido ao longo deste ano é que a grande oportunidade de aprendizado é a solidariedade. Por isso eu tenho batido tanto, né? Deus nos quer no caminho da liberdade. O que aconteceu com a humanidade para que nós tenhamos um vírus desse? Egoísmo, individualismo, ganância, orgulho. Nós nos dividimos, nos separamos, o vizinho não conversa mais com o vizinho, ninguém estende a mão para o outro de verdade, né? quer entregar uma comida e tirar uma foto. É o que a gente está fazendo. A gente não quer de verdade partilhar a vida. Nós perdemos a senso de comunidade. A pessoa não usa mais, eu não quero usar máscara, quer usar máscara, você quer usar máscara, usa, ué. Mas, meu filho, não adianta eu usar máscara e você não usar, nós temos que usar todo mundo junto. A vacina só tem efeito se todos vacinarmos, enfim. A pandemia veio, ou vocês fazem juntos, ou não vai dar certo. Eu acho que o maior sentido é nos repensarmos enquanto um sistema de sociedade. Aí eu acho que esse é o grande sentido. A Bia está dizendo, uma participação dos bichos na live, sempre escuta as patinhas. Como diz um amigo meu, eles fazem parte da minha vida. Eles partilham dos meus momentos. Eles fazem com que os momentos difíceis fiquem mais leves e que eu possa comemorar os momentos alegres. Né? Eu nunca chorei sem ter um amigo de 4 patas me dando uma lambida ou esfregar o focinho em mim dizendo, tô aqui, não fique sozinho. Eu sou muito grato demais. Nas minhas décadas de vida, eles estiveram comigo em todos os momentos difíceis. Então eu sou muito grato a Deus por me permitir partilhar a vida com seres tão iluminados como os animais em geral. Né? A Keila, mas a minha preocupação é que parece que as pessoas estão mais radicais. E digo mais
esses atos que negam o propósito de Deus, porém justificam ações usando o nome de Deus. Então, Keila, às vezes é preciso revelar a nossa essência, que é a essência do egoísmo, do individualismo, desse negacionismo, dessa arrogância, para nós compreendermos a virada. O Sr. Marabout diz assim, é impossível limpar um quarto que está nas trevas. Primeiro mete a luz. Pôs a luz, agora você sabe aonde tem sujeira, aonde tem baba, aonde tem pó. Agora você limpou direito. Limpar no escuro é fazer um serviço errado. Então primeiro se ilumina. Você vai onde está barata, aquela sujeirada, cocô de rato, aquela... Aí você vai limpar tudo. Porque a luz te permitiu enxergar. Então a gente está agora nesse momento de enxergar o tamanho do problema. Né? O tamanho do problema. E a gente tem que fazer a cura a partir desse diagnóstico. Eu digo assim, nós estamos vivendo uma revelação. A revelação de que nós precisamos de seres empáticos. Né? Importa você ter uma visão de mundo, uma ideologia de centro, direita ou de esquerda. Para mim, essa é uma questão que a gente pode debater em um outro momento. Mas seja de qual for o espectro, né, seja dos jacobinos ou não, é preciso compreendermos que sem amor e sem empatia nada se faz. E isso está mais do que provado. Né? Ou se governa pelo amor, ou se gera morte. Isso, para mim, o genocídio está aí para não nos deixar mentir. Né? A Paola dizendo assim que tem uma pessoa perto dela que perdeu a fé. Filha, a gente pode dizer assim, para ela, o que é que isso vai trazer de bom para ela e para os outros. Se a fé era para servir a ela, então nunca foi uma fé de verdade. A fé verdadeira não é a fé que nos abastece, é a fé que nos faz abastecer o próximo. Toda a fé que é autocentrada, ou seja, Deus tem que me servir, é isso que é o caminho da Páscoa. Se a fé tem que me servir, se Deus tem que me dar, então isso não é fé, isso é capricho. É um mimado, nós somos mimados, eu sou mimado. Eu quero que Deus me dê condição. Oh meu Deus, eu não quero sofrer, lógico. É até um pouco natural. Mas a fé verdadeira é aquela que me faz olhar para me sacrificar pelo próximo. É trazer o ofício do sagrado para o próximo. É compreender que Deus não veio para me servir. Deus está dizendo assim, querido, eu fiz o mundo para você aprender, não para eu te servir. Porque é aquele que me serve que entendeu o caminho, não aquele que é servido. Como disse Jesus, não fique na ponta da mesa, esteja no meio. Neste momento de tribulação, por que está sem fé? Porque esperava que ganhava alguma coisa? Ou é agora que eu te pedi para me ajudar e você fecha os olhos? É duro, mas é assim que eu penso. Paulo, não sei se ajuda. A Viviane dizendo para mostrar a eles, que deixa eles participarem, são pedacinhos de Deus também, com certeza absoluta. Oi Muriel, Saravá, deixa a luz do sol entrar, isso aí. Lacerda diz assim, já vamos continuar, tá? A gente só vou acabar agora com o Lacerda e com a Lisa, daí a gente já vai continuar. A revelação da luz pode doer aos olhos de quem está no escuro, isso é verdade. Mas serve de auxílio ao próximo e a quem estiver disposto a ser ajudado e quem estiver disposto a ajudar. Axé. A Lisa está dizendo assim, pai, o medo é a ausência de fé nos planos de Deus? O medo, segundo o seu Marabout, o medo é a ausência de fé. Quem tem fé não tem medo. A gente um dia pode falar sobre isso, se eu conseguir falar no final, até você me lembra, por favor. Mas eu não consigo abordar esse tema, que esse tema é muito legal, muito bonito, mas a gente não consegue abordar agora. Vou tomar um golinho de água e vamos adentrar no nosso mestre Omolu. Com tudo isso que nós falamos na cabeça, né? O complexo de Judas, o dia de hoje, o problema da pandemia, né? E tudo isso. Antes, eu só quero lembrar duas frases de Jesus que eu acho poderosa. Jesus está no crucifixo, então ele está com sede e dão vinagre para ele tomar. E dão risada. Leva vinagre. Ele então olha e fala assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas entendem essa frase como Deus falando, Deus, por favor, não castigue esse bando de imbecil que está aqui embaixo. Não foi isso que Jesus disse. Deus não tem que perdoar porque Deus nunca foi magoado. Quando ele diz isso, o sentido da palavra grega e provavelmente aramaico é Pai, olhe por eles, eles estão perdidos, não compreenderam a lição ainda. Olha que
poderoso demais. E isso eu falo que lembra muito os pretos velhos, gente. Olhe para eles, Pai. Ama-os, pois eles estão perdidos. Jesus faz isso também quando ele olha para os apóstolos e fala assim: eu vos deixo a minha vida. Assim como Deus deu a mim, eu dou a vocês, pois confio que levarão a mesma fé, o mesmo amor a outros lugares. Esta confiança de Jesus nos apóstolos, nos discípulos, ela é transmitida de geração em geração e está chegando na nossa. Né? Nós estamos recebendo esta confiança de Jesus. Nós estamos preparados para isso? Eu quero me preparar para isso. Talvez não consiga, mas eu quero lutar para isso. Eu quero estar preparado para ser digno desta confiança. E por fim, Jesus inspira profundamente, com muita dificuldade. A crucificação, para quem não sabe, é a morte por afogamento no seco. Escutou? É a falta de ar. Quem morre na cruz morre por fadiga da musculatura esquelética aqui, da costelinha, músculo esquelética, do tórax. E ela, então, ela faz a pessoa não conseguir mais respirar. Então ela se afoga, ela morre por falta de ar. Como é que é a pandemia? O ar. Como é que Deus fez a vida? O sopro. Percebam que tudo tem símbolo. Olha que fantástico. Então no finalzinho ele inspira e fala: Pai, está consumado. Entrego o meu espírito a ti. E então dá o último suspiro. Ele expira. Ao final de todos os capítulos da Bíblia que falam sobre isso, então Jesus expira. Tira a vida através do ar. Louco, né? Eu acho maravilhoso isso. Vamos lá. Difícil isso, hein, Pai? Hoje mesmo pensava, puxa, quantas vezes terei que rezar para me sentir em paz? Estava pensando na fé me servindo, diz a Lu. Mas é difícil, filha. A gente tem que fazer... O tempo inteiro a gente vai ficar nessa aparente dicotomia paradoxal, né? Esse paradoxo entre eu e o outro. Aí quando nós vamos descobrir que todos somos um, a gente vai fazer pazes com isso, com essa relação. A Gislaine está dizendo assim: então, Pai, comentei até com a mãe Fátima. Eu faço orações todas as noites enquanto estou ouvindo trabalhar. E em uma delas estava orando por todos, foi quando ouvi. Deixa eu só achar aqui. Fia, o mundo está passando por uma transformação. Vai passar, mas precisamos de paciência, fé e principalmente amor ao próximo. Chorei horrores, mas senti paz no meu coração. Axé, que assim seja. Assim seja, Gislaine. Assim seja. A gente podia fazer assim, né? Pedindo a bênção a ela, né? Uma preta velha com certeza. E a gente podia fazer assim: meus filhos, o mundo está passando por uma transformação danada. Vai passar, viu? Vai passar. Mas vai ter que ter paciência. Muita fé, filho. Muita fé. Mas principalmente, o mais importante, né, meu filho? Amor ao próximo. Esse não pode faltar. A bênção aos pretos velhos. Axé. Roberto dizendo, nessa explicação sobre a morte por falta de ar, nunca tinha pensado por esta linha, diz o Roberto. Gente. Bom, esse processo todo, que é de penar, mas é de esperança, porque Jesus é a grande fênix, não é verdade? Você parece que pegou fogo, virou cinza, daqui a pouco surgiu das cinzas, mais vivo do que nunca, mais poderoso, mais permanente e eterno. Isso é a esperança. E ele avisou, eu renascerei no terceiro dia, eu ressuscitarei no terceiro dia. E nós, na hora da morte, meu Deus, o senhor nunca mais vai voltar. E ele falou assim, pelo amor de Deus. Eu falei, quantas vezes para vocês, meu filho? Eu imagino Jesus olhando assim para Pedro, para Tiago, para todo mundo. Falou, gente, vocês não lembram o que eu falei, não? Pega lá no escrito lá, escreve, meu Deus, eu não falei para vocês que eu vou ressuscitar? Tenham fé, gente. Que é isso? É assim que toda vez que eu me dei eu falo assim, Caetano, não. Oxi, menino, presta atenção. E eu já dou aquela puxada, hein? Vamos para frente. Nesse contexto, a gente não podia deixar de falar de Omolu, de Obalu aí. Um movimento de Deus que representa a vida
e a morte. Filho de Nanã, que é a vida e a morte. Omolu é aquele que permite a nossa entrada no mundo terrestre através do renascimento, através da reencarnação. Ou a nossa entrada no mundo espiritual através do desencarne. Por isso, um dos símbolos do nosso mestre Omolu Obaloaê é o cruzeiro das almas, que representa o caminho espiritual e o caminho material. Eles se cruzam, esse é o portal de Omolu. A vida na carne, a vida no espírito. O dia que nós conseguimos superar este ciclo, para isso nós andamos os 3 degraus, que significa, né, a trindade espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo, que significa o Deus que habita em todo o universo, o Deus que habita em mim, e aquele que se comunica entre os planos. Quando nós superarmos, nós entenderemos que o caminho é o caminho da espiritualidade. Então, este processo de Omolu, ele é fundamental. Por quê, Pai Caetano? Porque primeiro ele diz o seguinte, a morte, desculpem, a morte é uma ilusão. Aí, ó, eles até ficam bravos quando falam de morte, né? Aí não existe, é uma ilusão. É uma ilusão. A morte é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque a vida verdadeira é o espírito. E ela continua após a morte do corpo físico, que é perecível, passa um tempo e ele então fica a se destruir. Né? Ele destrói em vida e depois ele vai se deteriorar ainda mais na morte. O Omolu então ele fala assim, gente, vamos tirar a palha, né? Por isso que ele é o senhor das palhas, a iconografia dele, no iconoclastia, ele é inteiro cheio de palhas da costa, cobre o rosto e o corpo inteiro, para dizer eu sou o senhor dos mistérios. Então, quando a gente fala de morte, eu sempre lembro de Omolu, porque ele é que faz a ligação e a religação e a desligar do corpo. Imagina que nós nos desencarnamos, né? O nosso espírito tem cordões, o pessoal chama de cordão de prata, mas não é bem um cordão de prata, mas não vem ao caso. Os cordões. Então a gente vai precisar se desfazer do corpo físico. Ele é o dono da tesoura, vamos dizer assim, né? Então ele corta o cordão para que nós possamos renascer em espírito e então não ficarmos presos ao mundo material. Então o Omolu, ele tem esta questão de tirar o véu que cobre os nossos olhos, que nos ilude sobre a inexistência da vida pós-matéria. Quantas vidas você já teve? Você tem ideia disso? Eu posso assegurar com você, mas assim, olha, chutando muito baixo, você teve 10.000 nascimentos, 10.000 mortes. Como é que nós ainda não aprendemos, gente? Que loucura! Quantas provas científicas precisam ainda para a gente entender a sobrevivência do espírito e os reencarnes? Mas nós vamos aprender, não tenho dúvida, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque assim a gente vai com o tempo aprendendo. Portanto, gente, o que nós vamos pensar? Quando a gente pensa em Omolu, a gente tem que primeiro olhar para a imagem sagrada dele, que são o véu que cobre ele. Este véu representa que ele é o detentor do mistério. O que é mistério? O que é oculto, aquilo que não pode ser revelado ou que nós ainda não compreendemos. É um mistério, o mistério da fé. Deus é o mistério absoluto, o mistério da verdade. E Omolu é a representação desse mistério divino. Então, quando nós olhamos o mistério, então o que é que tem atrás desse mistério? Um deles é a revelação da vida eterna. Então o Omolu tem essa questão, né? Que a gente tem que ter ela como uma das coisas para nós conversarmos hoje. Por ser oculto e misterioso, ele é o senhor da transmutação. O que é transmutar? Transmutar é o processo da alquimia, de um estado para o outro. Por exemplo, todo metal em ouro, né, que seria uma ideia dos alquimistas da Idade Média, mas ele é simbólico, ou seja, não tem como transformar um elemento no ouro, em tese. Então, isso é transmutar. É fazer com que a doença vire saúde, que a peste seja destruída. Então, esse transmutar estados, o milagre, a graça, a magia, a feitiçaria, são todas as questões sobre isso, tá bom? Eu estou só aqui no comentário da Karen, eu já vou ler o resto, tá, gente? Só um minutinho. Então, Omolu é o senhor da magia, do mistério, do desencarne e do encarne, isso nós temos que deixar na nossa cabeça.
É muito importante nós lembrarmos que ele é a libertação do espírito. Porque lembra que eu falei? Ele liberta o espírito. É o Senhor de todas as almas, né? Isso porque ele é o Senhor das almas? Porque ele é que faz essa ligação e desligação. Então ele é o Senhor do Campo Santo, do cemitério, da Calunga Grande, da Calunga Pequena, né? Ele é o Senhor daquele que abriga as almas que desencarnaram. Por isso ele é o Senhor do Cruzeiro. E ele é o Senhor da cura. O médico das culturas, o Deus que cura, né? Os muçulmanos, eles gostam muito, de um jeito que eu acho muito importante, a gente tinha que estudar um dia. Eu gosto muito de ter um sufi muçulmano chamado Ibn Arabi, que viveu no século X, no século XI, não, no século XI, século XII, em que ele traduz os 99 nomes de Deus. E um dos nomes de Deus é o curador. Para nós, este Deus, o curador, aquele que cura as pestes, que cura os males, que faz os milagres, chama-se Omolu, Obaluaê, porque ele é Deus fazendo a cura. Então, quando Jesus curou o leproso, quando Jesus fez o cego enxergar, quando Jesus mandou o paralítico andar, quando Jesus fez as curas diversas, quando ele, por exemplo, arrumou a orelha que foi decepada por Pedro no momento da sua prisão, Jesus atuava naquele momento como Omolu, Obaluaê. Então é esse aspecto de Omolu, Obaluaê que nós vamos pegar hoje. Senhor da vida e da morte, libertador de almas, o Senhor de toda magia, de toda transmutação e a cura. Tá bom? Nós vamos deixar isso na nossa cabeça para a gente compreender. Muitas pessoas ficam pensando assim, Omolu, da onde vem Omolu? Omolu e Obaluaê são orixás extremamente antigos. Né? Ele chegou ao povo iorubá trazidos do leste. Então, leste para a África são os países e povos que estão mais perto da Ásia. Então ele veio da Etiópia, da antiga Daomé, né? de um povo Fon, um povo Jeje, do povo Fanti-Achante, que foram trazendo para o oeste, ou seja, mais perto do Brasil, este culto. Omolu era uma grande deusa, uma divindade dos mortos. Então, Omolu, que parece tão masculino, muito tempo antes de ser Omolu, como nós nos conhecemos, era uma força feminina ligada a receber a morte. Porque naquele grupo, naquele povo antigo, somente aquele que dá a vida, portanto a vida não veio da água, é que pode tirar a vida. Olha que legal esse entendimento. Então, se para nós, né, Iemanjá, Oxum, etc., são as águas que dão a vida, quem tirou a vida são a outra água, que seria o Omolu, que então seria o ponto final dessa existência material. Então, ao longo do tempo, eles foram se unindo, esses vários povos. Obaluaê significa dono da terra, né? Oba, rei, Aie, terra. É o dono da terra. O dono da terra, porque como se enterra o corpo, Omolu ficou junto com Obaluaê e aí foi se construindo uma série de itãs e tradições para tentar fazer essa sinergia entre antigas populações e antigos povos. O que importa disso é que para nós hoje se chega na convergência, ou seja, esse movimento celestial, que significa assim, ao abrigar culturas diversas, ao longo de experiências e exemplos de fé, compreende-se que são muitos os nomes do mesmo Deus. Isso é um movimento de convergência da fé. Então, se nós observarmos, existem muitas religiões que falam coisas muito parecidas. Quando nós aprendermos a termos ouvido para escutar através de Patanjali, de Shantideva, de Siddhartha Gautama, de Confúcio, de Gandhi, de Jesus, de Zumbitara, de Kimbatuê e de outros pensadores e sábios africanos, dos povos Tupi-Guarani, aí nós vamos compreender, porque a gente juntou, então nós compreendemos a face de Deus. E o Omolu Obaluaê é uma demonstração deste processo, né? O dono da terra. Então tem um ponto que para a gente começar, deixa eu só ver um pouco aqui os comentários, a Karen dizendo assim, as doenças respiratórias como a asma, que não tem cura, seria a relação com a crucificação? Nunca pensei nisso, Karen, teria que pensar, eu vou ter que pensar. E eu fui asmático, né? Eu sou asmático porque não existe cura para asma, graças a Deus eu não tenho crise há muitos anos. Mas eu sou asmático e é um desesperador, né? Eu passei muitas noites no hospital, tomei adrenalina no coração para poder ficar vivo.
É muito triste, mas eu nunca fiz essa relação. Eu vou pensar. Prometo, me lembra só, tá? Nossa, Pai Caetano, é muito bom ouvir o senhor falando tanto de amor e carinho de Jesus. Eu falo mesmo, eu sou... O pessoal tem que gostar de Jesus comigo. O Cláudio Henrique diz assim, que forças espirituais comandam o Bolsonaro? Legiões umbralinas? É difícil a gente dizer, professor, é muito difícil a gente dizer, mas eu tenho convicção absoluta, né, que aquele que prega a morte, aquele que defende o ódio a outra pessoa, aquele que fala que é melhor ter que matar todos os opositores, né? Tem agora obviamente que ele fala tem que matar os fulano de tal, morte a não sei quem, o Brasil tinha que ter uma guerra civil, matar pelo menos uns 30 mil. Toda vez que as pessoas defendem a morte como um instrumento de poder, toda vez que a pessoa ela tenta humilhar o próximo, subjugar o próximo, sem ter um diálogo, toda vez que a pessoa se importa mais com questões econômicas, financeiras, do que com a vida, ela não está sendo orientada por bons espíritos. Isso eu tenho certeza absoluta. Então em 2018, né, alertado pelos espíritos, eu falei, gente, esse modelo não é um modelo bom. Porque ele só é baseado na negação, não tem uma proposta, não tem nada de amor. Nada. E a gente hoje está colhendo o fruto do ódio. Quem é que é o fruto do ódio? Jesus dizia assim, né? Como é que eu sei se é uma boa árvore? Olhai seus frutos. Nenhuma boa árvore produzirá maus frutos. E nenhuma árvore ruim produzirá bons frutos. Que fruto no Brasil está colhendo hoje? 3.000 frutos da morte por dia. Então, que tipo de árvore é essa? Uma boa ou uma má? Que tipo de espírito orienta a gente, de um ano de morte, não defendermos o distanciamento social, a vacina, o uso de máscara e defendermos remédios que estão matando por doenças renais e por doenças hepáticas? Então é difícil julgar, porque a gente tem que sempre aprender a perdoar. Mas o movimento que se faz pelo ódio, seja ele qual for, nunca será um movimento que é alinhado com Deus, com Jesus ou com qualquer espírito de luz. Também me pergunto isso, diz aquele, eu acho que que linda live, diz a Isabel, belas palavras, estou aprendendo muita coisa. Eu que agradeço muito. Ó. A Muriel diz, gente, deu uma travadinha, espero que tenha voltado. Se não voltou, vocês me dão um aviso aí, por favor. A Umbanda diz aqui, a Muriel, me tirou o medo da morte, do pós-morte. É muito triste ver as palavras de Jesus distorcidas para amedrontar, culpabilizar ou escravizar almas. Por isso que nós estamos fazendo ao contrário, né? O professor Cláudio está dizendo assim, trazendo Caronte, né, são divindades de povos europeus, por exemplo, ou de egípcios, como Anubis. Anubis é o senhor do pós-morte, né, professor Cláudio? Caronte eu não me lembro muito, eu não tenho muito sabedoria para te responder. O Anubis, que é uma figura daquele que preside o pós-morte, ele não é provavelmente Omolu, porque Anubis ele não fazia o renascer em outro corpo, né? A história do Egito Antigo dizia que você tinha que preparar o corpo porque ele renasceria sobre o mesmo corpo. Então você tinha que deixar as riquezas e todo o caminho para fazer. Tirando esse pequeno detalhe, a filosofia de existir um presidente, um gestor do mundo pós-morte, né, que seria Anubis, tem tudo a ver com Omolu. Caronte, eu me perdoe, mas a mitologia greco-romana me falhou neste momento aqui. A Muriel, a Keila dizendo assim, Muriel, infelizmente, por isso eu acredito que a espiritualidade e a compreensão são necessárias para libertar as almas, porém é um processo de se as pessoas não estiverem abertas, continuam do jeito que estão. Sim, Keila, é verdade, por isso a gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Obrigado, Flávio, obrigado, Cauê, dizendo assim, voltou. Penso sempre nisso, quando olho e só vejo sombras, diz a Muriel, em relação à conversa do Cláudio. Mas eu acredito nisso, gente. Eu tenho bastante certeza de que não são os espíritos de luz que norteiam nenhum processo tratado com ódio. Pense assim, aonde tem gente que dissemina o ódio e a raiva, ele não serve a Deus. É impossível servir a dois senhores. Não se serve a Deus e a Mamon. Só pode servir a um. Quem é um? Você escolhe. Quem que você quer servir? A Deus
ou capiroto? Hã? A gente não pode servir a dois. Então quem serve ao ódio, à raiva, à discriminação, ao ódio, não é serve a Deus. O professor Cláudio disse que me lembra Caronte é o barqueiro, exatamente, o barqueiro de Hades, né? Esse é o barqueiro de Hades. Para quem não se lembra, Hades é o senhor do submundo, onde todas as almas teriam que dar uma pernoitada lá para saber onde iam ficar, né? O barqueiro, neste caso, professor Cláudio, Caronte estaria mais para Yansan do que propriamente para Molu, porque quem dá o destino, quem encaminha as almas é o trabalho de Yansan. O Molu ele faz o corte, ele desliga e entrega para Yansan, e Yansan então faz o caminho. Então quem dá o caminho da alma é Yansan, e aí seria muito parecido com o barqueiro, né? Então com Caronte seria a Yansan, a nossa Yansan Igbalé. A Cleusa dizendo, Caronte é o barqueiro de Hades. Obrigado, Cleusa. Eu acho que ele está mais para Anubis nessa comparação do que para Caronte. Caronte teria mais para Yansan, porque Yansan é que faz essa transição. O Boaluaê é senhor da terra. E agora a gente vai entrar. Então, vamos pegar aquilo ali, vou parar um pouco os comentários, né, para a gente concentrar na oração, depois a gente volta. O Senhor dos Mistérios está coberto de palhas para esconder o que nós não somos capazes de entender ainda. A morte e a vida. É o Senhor da magia, da transmutação, o Senhor de todas as curas. É isso que a gente vai trazer na nossa mente. O Pai da reencarnação, aquele que destrói a ilusão, aquele que destrói a capacidade de nós errarmos, é a força de Omolu. Neste momento em que tem tanta mentira, Omolu é muito importante, não é verdade? Ele precisa destruir esses véus que nos afastam do processo verdadeiro. Tem assim, rolei na terra. Conhece esse ponto, gente? Vamos cantar junto? Vamos lá. Ainda não vou começar a oração, só quero preparar, tá? Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. A flor do velho me curou, a flor do velho me curou. Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. A flor do velho me curou, a flor do velho me curou. Então vamos lá. Esse ponto, ele é bem simplesinho. A flor do velho é a pipoca. E a pipoca ela tem um poder de síntese maravilhoso, né? A pipoca, o molinho de pipoca. Pega lá o molinho de pipoca. Você pega aquele coisinha dura, amarela, tenta comer. Você quebra o dente, perdeu a prótese, estragou a ponte e ainda por cima vai ferir os intestinos. Não é verdade? Tem que ter uma moela, né? Ou seja, só algumas aves conseguem triturar através da moela o milho. Nós somos incapazes de digerir o milho de pipoca. Então, a gente pensa, é sem serventia. E o fogo bota no fogo, ele parece que está tudo concentrado nele, né? Ele faz pá, ele estoura. E daquela coisinha dura que a gente não consegue nem morder, vira uma flor, que é a pipoca estourada. Ela então é toda macia, satisfaz, qualquer pessoa pode comer, não faz mal. Você pega qualquer nutricionista hoje, cuidar com o sal, todos vão dizer que é um alimento positivo. Só comer não transgênico, pega um milho crioulo aí, graças a Deus, nós temos os povos da resistência que mantêm o milho crioulo, que é tão característico das nossas forças tupi-guaranis, que tem um milho muito parecido, é uma espécie de sorgo que tem na África, que também tem o mesmo efeito. E quando os negros chegaram aqui, conheceram um milho indígena e ficaram, mas isso aqui é igual a flor de Omolô, é o deburô, E o milho que nós fazemos hoje, o deburô, não era o milho original da África, que é uma outra forma de milho, mas é parente muito próximo dele e do sorgo, tá? Eu tenho um nome, eu já vou me lembrar o nome. Rolei na terra, o que a gente pensa em rolei na terra? É estar na terra, encostado na terra, no sentido terra mesmo, não terra-planeta, terra-terra.
Porque rolei na terra, ou seja, me dissolvi na terra, eu pertenço à terra, eu faço parte da terra. Eu não posso me dissociar dela, porque senão eu não compreendo Deus. Eu não sou melhor do que o grão de areia, eu não sou diferente do que o torrão de terra. Então, rolei na terra. Aí eu percebi, a bênção, a Totô, que é como nós saudamos o Molu. Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida curou. A flor do velho me curou, a flor do velho me curou. É o poder de cura da pipoca, porque a pipoca representa a transmutação daquilo que é duro, que não tem serventia, para algo que é maravilhoso, que é lindo, que é uma flor e que alimenta. Então, simbolicamente, Iemanjá, quando viu o filho dela todo cheio de brotoeja, de urticária, ai meu Deus, o que aconteceu com você, menino Molu? Você pisou na flor da mãe que eu falei para você não pisar, meu filho. E ele, pisei, mãe, pisei. E agora, olha que você tá aí tudo bichado, menino. Ai, meu filho, o que eu vou fazer com você? E ela, por amor, cata aquele balde de pipoca e joga no menino Molu. E ela cai e começa, estoura. Cada ferida que ele tinha virou uma flor. Estourou no milho. Estourou. E então ele foi curado. E desde então, o milho, né, o deburô, passou a ser um instrumento de cura. Quantos terreiros dão banho de pipoca, né? Você vai ver em Salvador, no Rio de Janeiro, me fugiu a palavra, gente, oh meu Deus, no Olubagê, eles saem dando banho de pipoca, que significa a cura. Percebam que a cura é a transmutação, é de um estado que está ruim para um estado que alimenta. E o sentido disso é, temos que aprender com todos os processos de doença, coletivo e individual. Se está doente, é porque alguma coisa tem que aprender com ela. Humildade, paciência e uma série de questões. Isso não tenha dúvida, tá bom? Então, a gente vai cantar esse ponto agora para a gente começar. Eu vou pedir aqui, eu parei na Cleusa que Caronte é um barqueiro de Hades. Eu vou ler depois, tá, gente? Nem que eu tenha que repetir, não tem problema. Só para que algumas pessoas, já são 1h23, eu preciso fazer a oração. Daí eu volto para os comentários, tá bom? Me perdoem. Vamos então pedir licença a Deus, né? Soltar as mãos, respirar fundo, lembrar de Omolu, mistério, magia, reencarnação, vida e morte, Senhor das palhas, aquele que cura, aquele que salva, aquele que nos livra da ilusão, esfregar as mãos pedindo a Deus que neste momento possa ouvir as nossas preces, encher os nossos corações, nossas mentes e nossas almas da verdade. Estamos hoje aqui, Senhor Deus, grande Mãe, Criadora de tudo e de todos, em súplicas por sua misericórdia, por sua clemência, pelo seu poder de cura. Estamos aqui hoje para primeiro pedirmos a sua bênção e agradecermos por estarmos vivos na carne e em espírito. Agradecemos por nos mantermos seguros diante de tantas as pestes que rondam-nos de dia e de noite. Mas antes de iniciarmos, querido e amado Deus, Olorum, Olodumare, não podemos fechar os ouvidos nem os olhos e não lhe pedir as súplicas e as bênçãos para todos os nossos irmãos e irmãs do planeta Terra que desencarnaram neste ano em virtude desta doença do Covid. Pedimos pelas mais de 322 mil pessoas que desencarnaram no nosso Brasil nesses últimos 12 meses, que seus espíritos sejam amparados e acolhidos por Omolu e encaminhados por nossa Mãe Ansã. Que os nossos ancestrais possam dar a eles uma nova morada e a compreensão da transitoriedade da carne. Mas que cada uma dessas vidas ceifadas prematuramente possa nos ensinar o poder da fé, o poder do amor, que possamos aprender com cada uma dessas dores, destes lutos, dessas mais de 300 mil famílias que perderam seus pais, seus tios, seus avós, seus filhos, que possamos aprender com a dor desses nossos irmãos, que também é a nossa dor, de que nós precisamos
mudar a nossa atitude, compreendermos que vencer esta doença depende de cada um e de todos nós. Por isso, nesta sexta-feira em que estamos diante da celebração da morte do Mestre Jesus, que estamos diante de um momento de renovarmos as nossas esperanças, porque mesmo diante daquilo que nos parece sem solução, que é a morte do corpo físico, nós estamos diante dos portais que vão nos ensinar a transitoriedade da matéria e a permanência do espírito. Por isso, precisamos honrar aqueles que estiveram antes de nós e partiram. Honrar a cada uma e a cada um com o nosso amor, a nossa dedicação, ao nosso esforço mútuo e individual para transformarmos este mundo no reino de Deus, no reino dos orixás. Por isso, na noite de hoje, em que escolhemos a figura do Mestre das Palhas, o Mestre Omolu, Obaloaê, Atotô, meu Pai, rogamos a Ti que possamos nos adentrar por dentro de Suas palhas para nos sentirmos abrigados do mal que ronda lá fora. Que possamos, dentro de Suas palhas, também compreender o propósito divino para servirmos cada vez melhor e com mais afinco. Que possamos, diante das Suas palhas, entender que talvez não possamos entender e compreender todos os mistérios, mas basta a nós a fé e a certeza de que estamos conduzindo a nós e os nossos irmãos no caminho da verdade, do amor e da paz. Na noite de hoje, Mestre Omolu, Atotô, meu Pai Obaloaê, rogamos a Tua intervenção no planeta Terra. Primeiro, para que todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, possam despertar do sono da preguiça, do sono da comodidade, do sono que nos permite perpetuar o mal, o ódio e o preconceito. Permita-nos, Senhor, despertarmos pelos Teus mistérios para o caminho da solidariedade, da união, da convergência e da paz. Permita-nos despertar para que possamos compreender que somente através do nosso esforço e da nossa mudança encontraremos uma sociedade mais equilibrada e igualitária e, portanto, com menos sofrimento. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos socorra para que essas almas possam ser amparadas e iluminadas, para que suas famílias sejam acolhidas e amparadas, que os nossos governantes em todas as esferas possam conscientizar-se da importância das medidas necessárias para frear esta pandemia e para conter a propagação dela. Que eles possam compreender através de todos os estudos dos nossos irmãos e irmãs cientistas, que possamos iluminar a Terra com medidas que evitem as mortes. Te pedimos, na noite de hoje, nos cura dos males que afligem a nossa terra. Cure a nossa mente do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Cure a nossa alma do seu egocentrismo e do seu individualismo. A sua bênção. Atotô. Atotô Obaloaê. Rolei na terra a bênção Atotô, seu xaxará, a ferida secou. Vou pedir que cada um de vocês que tem alguém que está doente, irmão, tio, parente, amigo, pessoas que estão na lista de orações, se você não tem, melhor ainda, vamos pedir para todos, né? São dezenas ou centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares, que estão com Covid neste momento. Então que o Omolu possa tocá-los. Vamos cantar essa música pedindo assim, toque esses irmãos com suas palhas, que a sua pipoca estoure e eles sejam curados. Rolei na terra a bênção Atotô, seu xaxará, a ferida secou. Rolei na terra a bênção Atotô, seu xaxará, a ferida secou. A flor do velho me curou, a flor do velho me curou.
Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. A flor do velho te curou, a flor do velho te curou. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu pra dentro da terra, é força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete de deburô para oferecer a seu Omolu. E na casa santa vou entregar, vou pedir proteção a este grande orixá. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu pra dentro da terra, é força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete de deburô para oferecer a seu Omolu. E na casa santa vou entregar e vou pedir proteção a este grande orixá. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ah, Totô, Molu! O ponto fala assim, ele é um velho, significa que ele é muito antigo, porque ele vem da origem da existência, porque ele é o primeiro para dar vida, ele teve que existir, e ele é o último, porque é a morte, ou seja, é o mistério em si mesmo. E por que ele carrega a palha na mão? Porque os mistérios são manipuláveis na mão de Deus. O mistério para nós é oculto, é quase não sabido, mas para Deus ele está na ponta dos dedos, está na ponta da língua. Então é nesse sentido, né, que ele faz esse ponto. A gente continua nesse ponto, continuando nessa força de Omolu, no silêncio, que a paz que ele nos carrega e nos ensina. A gente vai... É Obalu, aê, é Obalu, aê, a Totô, é Obalu, aê, é Obalu, aê. Se você está cansado, se você está sofrendo no leito frio e com dor, peça proteção a ele, porque... Desculpa, vamos de novo. É Obalu, aê, é Obalu, aê, a Totô, é Obalu, aê, é Obalu, aê. Se você está sofrendo num leito com frio e dor, com pipoca e com dendê, muita gente ele curou. Se seu corpo está ferido e não pode mais suportar, peça proteção a ele, que ele vai lhe ajudar. É Obalu, aê, 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 é a Totô. Tem o segredo da vida, do começo e do fim. Ó meu Senhor das palhas, tenha muita dó de mim.
na procissão das almas que partem para o infinito, ele vai mostrar a elas um mundo muito mais bonito. É Obaluaê, é Obaluaê, é Obaluaê, é a Totô, é Obaluaê, é Obaluaê. Se você está sofrendo no leito com frio e com dor, com pipoca e com dendê, muita gente ele curou. Se seu corpo está ferido e não pode mais suportar, peça proteção a ele, que ele vai lhe ajudar. É Obaluaê, é Obaluaê, é Obaluaê, é a Totô, é Obaluaê, é Obaluaê. Tem um segredo da vida, do começo e do fim. Ó meu Senhor das palhas, tenha muita dó de mim. Na procissão das almas que partem para o infinito, ele vai mostrar a elas um outro mundo mais bonito. É Obaluaê, é Obaluaê, a Totô, é Obaluaê, a Totô. Que a gente possa emanar essa energia para todos que estão acamados nos leitos com frio e com dor. Que eles não se sintam desamparados nem sozinhos. Que o Molu possa abençoá-los e protegê-los. Curá-los se for da vontade de Deus. E a todos nós possamos despertar da ilusão da morte e possamos vencer este ciclo através do despertar para a solidariedade. Que a Páscoa possa renascer em todos nós. Que mesmo hoje, que representa o peso da decepção, do fracasso, da morte, que nós não esqueçamos do anúncio. Não esqueçamos que isto não é o fim, é apenas um recomeço. Ó meu Senhor do Bom Fim, nos ilumine, que traga a alegria dos baianos e das baianas, para que na força das almas de Omolu possamos compreender o segredo das almas e da vida. Axé, axé, atotô, 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 Obaluaê. Há quanto tempo eu andava ali procurando, há quanto tempo eu andava ali procurando, Obaluaê, atotô, Obaluaê, atotô. Que a gente possa continuar a procurar, sempre, porque o dia que nós entendermos e nos integrarmos nas palhas de Omolu, ou seja, nos mistérios de Deus, estava perambulando, sem ter nada o que fazer, fui pedir às santas almas para me socorrer. Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou. Viva Deus nosso Senhor, adorei as almas. Abre a porta, ó gente, que aí vem Jesus. Ele vem cansado com o peso da cruz. Vem de porta em porta, vem de rua em rua, para salvar as almas sem culpa nenhuma. Saravá. Que a gente possa abrir a porta para que a bênção de Jesus, de Deus, de Omolu, possa entrar em nossa casa e que nós possamos multiplicar. Que a Luta vai me fazendo uma pergunta antes, né? Como a gente fica às vezes pedindo para nós, não tem problema pedir para nós, gente. Quando eu falei aquilo, é só o despertar da fé. Eu preciso ter muita fé, eu preciso ter muita energia, porque eu quero multiplicar. Eu quero ser um multiplicador do pão e do peixe, multiplicador da fé. Eu quero que Deus me ampare para que eu possa amparar muitas das pessoas. Eu não quero para mim, eu não quero chegar na porta de Deus e falar, Deus, estou salvo, perfeição aqui, pessoa. Não. Eu quero ganhar para poder distribuir. Eu quero ter um pão de 1 tonelada. Vou comer uma migalha, mas saber que milhares vão comer uma migalha comigo. Eu não quero beber uma garrafa inteira de vinho sozinho. Eu quero apenas um gole, mas eu quero enxergar cada um de vocês tomando esse gole comigo. Eu quero partilhar a vida. Eu quero viver com vocês e não quero viver sozinho. É isso que eu peço a fé para mim, para que nós possamos juntos chegar a Deus. Este é o mistério de Omolu. Este é o mistério de Obaluaê. Atotô, meu Pai.
Exu, meu senhor, meu guardião, mensageiro dos orixás, leve as nossas preces a quem precisa, leve a nossa energia àqueles que estão sem. Partilhe da minha vida e da minha experiência, do meu coração e da minha alma, por todos aqueles que neste momento estão secos, porque perderam a força da energia da vida. Peço a sua bênção e peço a sua proteção. Axé. Eu agradeço muito e peço muito que o Molu nos desperte. Viemos de Nanã, fomos para Ogum, encontramos o Yansan para nos desfazer. Oxóssi mostrou o caminho, então nos deparamos com o mistério. Mas não nos amedrontamos, não ficamos com medo da morte e nem da doença. Ficamos com esperança, porque mesmo diante da maior catástrofe, sabemos que haverá o renascimento. Deus abençoe vocês, muito axé, muita luz. Que Deus ampare aqueles que estão enlutados e socorra aqueles que estão doentes. E nós possamos juntos viver para amar o próximo. Deus abençoe. Axé. Não, Deus quiser. Axé. Deus abençoe vocês e até amanhã com a paz de Deus. Que o Molu nos ensine os mistérios, que a gente compreenda a Deus e seja multiplicador da fé dele. Axé. Muito obrigado.